Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à teleaula 2 do curso de capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social. Este curso é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, realizado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina por meio do NUT, o Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional. O público-alvo, que chegou a mais de 12 mil inscritos, totaliza 5 mil técnicos que atuam na área de trabalho social, nos programas de habitação de interesse social Minha Casa Minha Vida e o PAC Urbanização de Assentamentos Precários. O foco principal é a portaria número 21, portaria que consolida as diretrizes e consolida também o novo marco regulatório do Ministério das Cidades para o trabalho social realizado nesses empreendimentos. Nós estamos falando e transmitindo de Florianópolis, Santa Catarina, aqui da TV UFSC, para todo o país, pela NBR, EBC, o canal do Governo Federal, e pelo ambiente virtual do curso. Nossa bancada é composta por representantes das instituições parceiras neste curso, bem como por especialistas em habitações de interesse social. Eu diria que é um prazer muito grande ter aqui no estúdio auditório da nossa TV UFSC a magnífica reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Roselane Neckel. Contamos também com a presença, que muito nos honra, da secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, e a diretora do Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Maria do Carmo Avezzani. No sofá reservado aos nossos convidados estão o chefe de gabinete da reitoria, professor Carlos Antônio Vieira, e a consultora da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Bernardo do Campo, em São Paulo, Márcia Gessina Geraldo Oliveira. No auditório, nós destacamos a presença da coordenadora do curso pelo NUT, pelo Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional da UFSC, a Luísia Cadori, acompanhada de vários tutores, monitores e supervisores do curso. A todos, um carinhoso agradecimento pela presença. Bom, nesta abertura institucional, nós vamos ouvir primeiro a magnífica reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Roselane Neckel. Aliás, mais um grande curso de relevância social realizado pela UFSC, já que na modalidade à distância permite alcançar um público-alvo de norte a sul, de leste a oeste, para que tenham mais compreensão, uma compreensão real das diretrizes nacionais estabelecidas pelo Ministério das Cidades em empreendimentos de interesse social. Não é isso mesmo, professora? Isso mesmo. Boa tarde a todos e a todas. É um cumprimento especial aqui a Inês Magalhães, a secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, a Maria do Carmo Avezzani, também do Ministério das Cidades, e a todos aqui presentes, especialistas nessa área, e toda a nossa equipe do Núcleo de Tecnologia e, ao mesmo tempo, todas as equipes que participam de projetos de extensão tão importantes para a Universidade Federal de Santa Catarina, especialmente na contribuição que a nossa universidade busca dar a projetos de caráter social e de interesse social. Essa parceria com o Ministério das Cidades é uma grande honra para a Universidade Federal de Santa Catarina, acredito, para cada profissional envolvido, pelos reflexos de um programa tão importante, construído pelo Ministério das Cidades e pelo Governo Federal, que é o projeto de casas, não é? E de interesse social no projeto Minha Casa Minha Vida, do programa do PAC. É muito importante a compreensão que nós temos do papel que as universidades federais podem ter nesse processo. E nós acreditamos que projetos como estes mostram o quanto as universidades, com a produção de conhecimento e, através das suas expertises e de seus profissionais, podem contribuir para qualificar e, ao mesmo tempo,
especialmente para a inclusão social de pessoas, muitas vezes, excluídas, não é, do desenvolvimento desse país durante muitos anos. Eu acredito que este é o nosso compromisso, é o compromisso que a universidade tem ao assumir como política pública e esta parceria em relação à Constituição, através do ensino à distância, da capacitação de inúmeros profissionais que vão tratar dessas questões tão próximas do nosso povo, de tanta necessidade desse país, que é hoje a ampliação das moradias. Então, eu tenho apenas que dizer que nós estamos aqui à disposição para realizar esses projetos, essa contribuição que é a nossa função. A função de uma universidade é realizar parcerias que vêm de encontro ao interesse social e ao interesse do governo federal, que está de parabéns por essa iniciativa. Então, muito obrigada pela oportunidade que foi dada à UFSC, pelo Ministério das Cidades, mas também pelo compromisso de nossos profissionais que, ao assumirem esse projeto, fazem com que o nome da UFSC, não é, tenha essa relação tão profunda com a mudança social e com o desenvolvimento desse país e, ao mesmo tempo, mostra que nós estamos fazendo aquilo que devemos fazer, que é contribuir para o nosso país e para a nossa sociedade. Então, espero que nós tenhamos hoje uma boa aula, uma boa tarde, não é, e que, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e todas aqui. Muito bem, obrigado, magnífica reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Roselane Neckel. Imediatamente eu passo a palavra à secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães. Secretária, trabalho social é pedra fundamental em programas como o Minha Casa Minha Vida e em algumas modalidades do PAC. O importante é entender como esse trabalho social deve ser desenvolvido. Esse curso consolida na prática, me parece, essa visão, não é isso? Não, sem dúvida, né? Obrigada, reitora, obrigada, Rosiane. Eu queria aproveitar também a ocasião para agradecer a parceria, né, mais uma vez, da Universidade Federal de Santa Catarina, que prontamente atendeu aí ao nosso chamado e conseguiu construir, junto conosco, um instrumento fundamental, né? Acho que o tema e que a universidade tem se transformado numa referência do ensino à distância, ele é um instrumental fundamental para que a gente possa alcançar, né, como o Mário disse, de norte a sul do país, né? O desafio de você fazer uma política pública federal e tentar com que todas as diretrizes cheguem a cada um dos municípios que implanta a política, é impossível fazer se a gente não tiver parceiros, e a universidade tem sido uma parceira fundamental nesse enorme desafio. E o tema, né, Mário, do trabalho social, para nós também foi uma curva de aprendizado, né? Quer dizer, as experiências dos municípios, dos estados, trouxeram para o governo federal a grande questão: olha, se nós queremos implantar uma política habitacional que tem efetividade na transformação da vida das pessoas, nós precisamos fornecer os instrumentos, as metodologias que ajudem os profissionais a trabalhar com as comunidades, a construir, mais do que, no caso das favelas, refazer o tecido social, refazer o tecido urbano desses assentamentos, dessas comunidades, refazer também e fortalecer o tecido social que nelas já se encontram. No caso do Minha Casa Minha Vida, você está construindo um novo espaço, construindo um novo empreendimento, e que tem desafios diferentes, né? Os desafios de tornar aquele espaço um espaço onde as pessoas encontrem condições de iniciar um novo patamar de vida, criar com elas um sentido de pertencimento, né? Criar uma comunidade naquele novo empreendimento, que são desafios enormes e que a gente tem estabelecido como diretriz no Ministério das Cidades, na Secretaria de Habitação. Quer dizer, esse instrumental, ele é tão importante, eu me atreveria a dizer, às vezes mais importante do que um projeto de infraestrutura, né? Ele é o que tornará sustentável
do ponto de vista da permanência dessas famílias e da alteração da qualidade de vida delas para sempre, né? Então, acho que é uma missão que muito nos alegra poder fornecer mais instrumentos para que os técnicos da Caixa Econômica que estão nos assistindo, as assistentes sociais, pedagogas, sociólogos que implementam um trabalho social aí em cada um dos municípios em que a gente tem os nossos projetos possam fazer. Muito bem. Agradecemos também esta fala inicial da secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães. Maria do Carmo Avezzani, a diretora do Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação do mesmo Ministério, Ministério das Cidades. Maria, qualificar o trabalho dos técnicos que estão na linha de frente de todo o processo, que estão nos assistindo, nos acompanhando muito atentamente, é o melhor caminho na construção, não só das moradias, dos loteamentos, das ruas, enfim, da parte concreta, como também de cidadania para a população beneficiada? Com certeza. Eu diria que nós falamos muito da sustentabilidade dos empreendimentos, mas o fator mais importante é a sustentabilidade social desse empreendimento. É um grande desafio, cada vez mais nós nos preocupamos com a qualidade dos empreendimentos, a qualidade construtiva, projeto, esse empreendimento ter agregado a parte de equipamentos, a implantação urbanística, mas as famílias têm que estar adequadamente preparadas para a moradia, para o novo ambiente, a permanência das famílias nesse local é fundamental. Então, preparar técnicos, esse desafio que é a implementação do trabalho social, na qualidade de vida dessas famílias é um grande desafio, e esse trabalho, né, esse curso à distância que pôde alcançar tantos estudantes, tantos técnicos, com certeza ele tem um papel fundamental nesse processo. Muito bem, muito obrigado. No encerramento desta abertura, uma espécie de abertura institucional do nosso programa, eu vou retornar a palavra à magnífica reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, Roselane Neco. A professora Roselane vai ter que nos deixar dentro de alguns instantes, em função de outros compromissos acadêmicos, mas deixa a sua mensagem final antes de se retirar, por favor. E a minha mensagem final começa parabenizando aos estudantes que estão concluindo este curso, com uma mensagem, mais uma vez, de nossa vontade, nosso desejo, que o Núcleo de Multiprojetos de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Catarina tenha sempre a clareza, junto ao Ministério das Cidades, que nós estamos aqui para trabalhar e para estabelecer ainda mais parcerias. Eu queria também desejar, né, e mostrar mais uma vez a importância da UFSC para projetos com essa relevância social. Estava comentando com a Inês Magalhães que, na semana passada, por coincidência, eu fui procurada por estudantes do Escritório Modelo de Arquitetura e também pelo novo serviço modelo de engenharia civil, exatamente para falarmos sobre moradias de interesse social de comunidades quilombolas do estado de Santa Catarina. Conversei com os estudantes muito preocupados que já estavam estabelecendo os primeiros contatos com as lideranças dessas comunidades, que foram procurados, a UFSC foi procurada por essas lideranças, exatamente na construção de projetos que pensem na cidadania, né, e que, ao mesmo tempo, nós tenhamos clareza da importância que a capacitação de nossos jovens estudantes, não apenas para a formação, para edificações grandes, empresariais, mas também que nós tenhamos claro a importância de moradias que atingem um maior número da nossa população, especialmente da população mais empobrecida. Acho que é apenas uma demonstração, mais uma vez, através desse exemplo, de quanto a Universidade Federal de Santa Catarina e nossa gestão tem a preocupação no encaminhamento e no desenvolvimento de projetos de relevância social. E é isso que eu gostaria de deixar registrado nessa nossa fala final, colocando à disposição a UFSC para os demais projetos de políticas públicas para o nosso país. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns aos estudantes, aos técnicos, vocês, mais do que ninguém,
tem aí os destinos do nosso país em suas mãos. Obrigada. Muito obrigado à senhora também por estar conosco nesta abertura institucional do nosso programa, professora Roselane Neckel, magnífica reitora da Universidade Federal de Santa Catarina. E quem vai substituí-la, quem vem fazer companhia para todos nós aqui na bancada, a partir de agora, será a consultora Márcia Gessina Geraldo Oliveira, para debater conosco sobre sustentabilidade em novos empreendimentos habitacionais, que é o principal tema desta teleaula. Enquanto nós providenciamos a troca, a coordenadora do curso, a Luísa Cadori, gostaria de conversar com vocês um pouquinho, caros estudantes em todo o país. Tudo bem, Luísa? Qual é o recado que você tem para os nossos telespectadores, alunos, monitores, enfim, para todo o país? Tudo bem, Mário? Tudo bem. É reta final, praticamente. É reta final. Então, assim, eu gostaria, cumprimentando a você, Mário, cumprimento também os demais integrantes da bancada e a nossa equipe aqui do Sistema de Acompanhamento ao Estudante, que faz o contato direto com o nosso estudante. E uma saudação toda especial a você, nosso estudante, que é o nosso maior público e a nossa maior atenção é voltada para você. Na primeira teleaula, eu fiz um convite a você a participar do nosso curso. Hoje, na reta final, já me sinto até saudosa, eu gostaria de convidar a você para revisitar o conteúdo do nosso e-book, revisitar e assistir novamente as nossas videoaulas e as entrevistas com os autores, pois esta revisita ao conteúdo e às aulas vai lhe refrescar o conteúdo assimilado para poder participar de uma outra fase do nosso curso, que também é muito importante, que é a avaliação do curso, a avaliação que lhe dá direito à certificação do nosso curso. Então, você tem duas formas de avaliação, que é a avaliação da aprendizagem e uma outra avaliação, que é a avaliação do nosso curso. E, nesta avaliação, lhe dará o direito de você receber um certificado de extensão universitária pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu gostaria de convidá-lo. Eu sei que a gente está no final do curso e, nesse momento, já estamos um pouquinho cansados. São 3 meses de, eu diria, quase que de aventura, porque foram muitas atividades, conhecimentos, dúvidas, mas pegue um pouquinho mais da sua energia e complete o curso e responda à nossa avaliação. Eu lhe deixo um abraço afetuoso e digo que um até breve, e que qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Um abraço. Muito obrigado, Aloísia. Muito obrigado. Obrigada, mesmo. Mário. Bom, repetindo que o tema em debate neste programa é sustentabilidade em empreendimentos habitacionais. E quem chega é a consultora em trabalho social da Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, grande e maravilhoso ABC paulista. Hoje é ABCD e vai por aí afora, né, Márcia? A Márcia Gessina Geraldo Oliveira, seja muito bem-vinda aqui à nossa bancada. Bom, primeiro eu quero agradecer assim, imensamente, né, esse convite. Fiquei assim, super contente. Primeiro, em nome, né, eu falo aqui também em nome, estou representando o ABC, em nome do nosso prefeito, Luiz Marinho, da minha querida secretária de Habitação, assistente social, Tássia Regino, que não pôde vir, porque tinha um compromisso extremamente importante também, não, tanto quanto esse, mas lá em São Bernardo, junto com o nosso prefeito. E, para mim, é uma honra, né, como assistente social também, estar aqui nesse momento, primeira vez, né, e, assim, ver que uma discussão que nós fizemos em 2010, no encontro que teve sobre trabalho social lá em Brasília, promovido pela Secretária Nacional de Habitação, e que foi possível, né, também o amadurecimento daquelas discussões, do que foi percebido naquele período, da necessidade de dar um salto de qualidade na ação dos técnicos sociais, né? Então, é um momento extremamente importante. Eu quero parabenizar, né, o Ministério da Cidade, em nome aqui da nossa Secretária Nacional de Habitação, da Maria do Carmo, né, da parceria com a universidade, que está contribuindo com um papel, né, esse é o papel da universidade também, né, que é extremamente importante, e é um momento que a gente tem que agarrar com tudo, com os pés e com as mãos, né? Tá? Eu agradeço pelo convite. Certamente você vai contribuir muito com essas discussões. Muito obrigado, Márcia. Bom, para tornar ainda mais interessante o nosso debate, vamos a Curitiba, maravilhosa capital do estado do Paraná,
E vamos ver como, na capital paranaense, a valorização da conquista de mais qualidade de vida reforça a ideia de sustentabilidade dos empreendimentos de interesse social. Roda o VT. Programa Minha Casa Minha Vida, nós temos desenvolvido um trabalho de acompanhamento com as famílias que são advindas de realidades bem diferentes e elas precisam desse suporte para se adaptar a essa nova realidade de viver em condomínio, né? É uma despesa a mais, é uma situação a mais a ser trabalhada, então a gente precisa dar esse suporte. Aqui, síndica é um pouco de tudo, é advogada, é psicóloga, é encanadora, eletricista, faz de tudo um pouco. E ajuda da melhor forma como pode todos os moradores. Alguns gostam, outros não, outros têm coisas boas para falar, outros também já não têm, alguns reclamam, mas é normal, convivência em condomínio é assim mesmo. As pessoas, elas têm dificuldade em aceitar, né, que você vai cortar a liberdade delas em certas coisas, as crianças têm dificuldade, os adultos mais ainda. Então você tem que estar muito bem informado, ver o que tem direito de cada um, os deveres de cada um. Você tem que saber que lei que cabe, que lei que não cabe. O que um síndico pode fazer, o que um síndico não pode fazer, até onde você pode ir. E olha, tem muito coração, porque é um trabalho que ao mesmo tempo é doído, mas ao mesmo tempo é gratificante. Esse empreendimento se insere dentro do cotidiano da cidade e ele acaba sendo um ganho para a população de Curitiba, né? Não só para esse condomínio, mas a cidade toda ganha, né? São famílias que deixaram de ter condições subhumanas de moradia, famílias que deixaram beira de rio, são rios que a gente se tornaram sustentáveis e são famílias que hoje têm a segurança de um lar longe de beira de rio, longe de enchente, longe de um monte de questões que lhes trazem segurança, né? Nós desenvolvemos um trabalho de planejamento das ações para facilitar a vida da população e da síndica como um todo, né? Então nós desenvolvemos uma metodologia onde nós identificamos aquilo que temos, o que queremos e o que podemos, para que se estabeleçam prioridades a curto, médio e longo prazo e que a comunidade vá acompanhando essa evolução do condomínio. Já tiveram várias conquistas, no entanto, é preciso acompanhar até para valorizar tudo aquilo que foi conquistado. Em questão da infraestrutura não só do condomínio, mas também em questão da infraestrutura do bairro, que os moradores cobram, eu procuro correr atrás da melhor forma. A gente já teve várias conquistas, como ponto de ônibus, iluminação pública, ônibus para as crianças que não tinham. Tem muitos moradores que já estão ganhando muito com as conquistas depois que vieram morar no condomínio, estão adquirindo seus veículos. A questão da casa, que não tinham móveis bonitos, hoje eles têm móveis do gosto dele, coisa que anos atrás eles não conseguiam. A gente tem segurança 24 horas, tem portaria 24 horas, nós temos sistema de monitoramento por câmeras na portaria, vai ser implantado mais câmeras no condomínio. Então é uma infraestrutura boa para as pessoas que vieram morar aqui, nunca tiveram isso, estão achando excelente. Nós temos bem, graças a Deus, tá bom para nós. Tá. Para 2 pessoas, nosso apartamento é bonzinho também, tá de bom tamanho. Mas aqui tem o posto de saúde, tem o hospital ali no Bairro Novo, hospital evangélico, né? Tem mercados, tem creche,
tem mercado da família, tem bem conforto aqui. Eu e minha esposa, nós temos que mostrar o nosso caráter e honrar e trabalhar para nós poder conseguir esse lugarzinho. E hoje nós se encontramos nesse lugar. Nós temos sim inadimplência, mas estamos trabalhando em cima disso para descobrir o porquê que aquela pessoa não consegue pagar o condomínio, para que a gente possa tentar melhorar e ajudar ela e também fazer ela entender que, morando numa moradia do porte que nós temos hoje, que seria um apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, que a gente tem sim direito de pagar para poder viver bem também, que isso é um lugar comum, que todo lugar que você vai você vai ter que pagar essas despesas, né? Seriam essenciais, não tem como viver sem elas. Nós começamos quando houve a mudança, a pegar as caixas da mudança e vender o papelão, para a gente fazer um aproveitamento, porque quando há a mudança, muito papelão. Então a gente já comprou a rede que cobre a nossa quadra, já foi feita metade com o pagamento da renda da venda de papelão. Depois nós fomos trazendo outras opções, a gente conseguiu uma fábrica, que é a única fábrica no Brasil que ainda faz tela à mão, que as mulheres bordam depois. Então as mulheres pintam e recebem por esse serviço. Eles deram o curso e agora estão ajudando essas mulheres a ter renda, né? Quanto mais preservado a questão da pintura, menos vezes a gente vai ter que estar pintando. A manutenção do parquinho, é importante que as crianças brinquem e é para isso o parquinho, mas que ele seja preservado, porque se a gente tem que fazer manutenção constantemente, é um recurso a menos para futuros investimentos. E com isso as famílias começaram a compreender que não é necessário somente investir em coisas para o futuro, mas preservar aquilo que nós já conquistamos. A gente tem tido sucesso, sim, não só nos empreendimentos, né, da Minha Casa Minha Vida, mas nos outros do projeto da Coab também. A gente acabou plantando, traz mudas de flores, né, para eles plantarem, para eles terem esse contato com a terra. Então a gente consegue isso através das parcerias com as secretarias, mas para também incentivar e estimular o cuidado do ambiente como um todo. Muito bem. A partir do que nós vimos e que foi mostrado desse belo trabalho na capital paranaense, Curitiba, cabem algumas indagações que vão permitir que nós possamos nos aprofundar no tema e nos debates. Chama a atenção, por exemplo, na matéria, o papel do síndico no processo de adaptação das pessoas às novas moradias e às novas regras de convivência. Quase sempre, a gente percebeu, são mulheres assumindo esta responsabilidade, são eleitas pelos próprios moradores. Recebem que tipo de orientação do trabalho social para desempenhar bem a função de síndico, ou a sua função, ou as suas funções, como bem disse uma das entrevistadas? Vamos ver quem pode conversar conosco. Pode ser você? Vamos lá, então. Márcia Gessino, Geraldo Oliveira. Bom, uma coisa que é bom a gente enfatizar, que essas mulheres que se tornaram síndicas, a gente tem que ver lá atrás, né? Elas se tornaram síndicas pelo papel que elas desempenharam durante todo o processo de conversa com as famílias, de conversa com a comunidade. Então, normalmente, essas mulheres elas se destacam de início, né? Então, vem num processo, um amadurecimento, que a equipe técnica social, através de todos, de um aporte de acompanhamento, muito de perto dessa comunidade, tem que estar muito presente, né, durante esse período, e também dar o aporte necessário. Com relação, antes dela ser síndica, tem a formação das comissões de acompanhamento de projeto, e o destaque sempre são as mulheres, né? Sempre são as mulheres. Na maioria dos projetos que eu tenho, que eu já vivenciei, que eu tenho trabalhado, são as mulheres que se destacam, porque são elas que têm o sentimento da preservação, tem a questão de ser mãe, né, da preservação dos filhos. Elas têm um foco muito maior do que, às vezes,
os homens. Tem síndicos, os homens também, mas as mulheres têm um papel fundamental. E a equipe técnica social, ao longo desse processo de formação dessas pessoas que se destacam durante o processo de urbanização, tem a escolha, né, um pouco antes, normalmente dá que eu acho que seria ideal, uns 5 meses, 3 meses antes, esse processo de escolha, né, logo após a escolha dos endereços, o processo de escolha desse síndico, desse representante, né, que não é uma escolha pura e simples, mas ela tem que ter, são discutidos critérios junto com os moradores. Então, o processo de participação ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser constante. Então, o trabalho técnico social tem esse papel, que é fomentar, instigar mesmo e contribuir para que tenha os espaços que as pessoas possam participar e discutir. O síndico tem que ser mais que síndico, ele acaba sendo um mediador, muitas vezes, um provocador da coletividade, sim, não é isso? Sim, porque o síndico, ele não, como diz, né, aquela síndica, como ele fica lá no dia a dia, ele não é um cobrador. Né? Então, a gente sempre diz, o síndico não é um cobrador das contas. O síndico é mais que isso, ele tem que estar formado para que ele possa promover a organização daquele local, né, porque ele tem que estar inserido na cidade e vocês viram lá, mais do que isso, ela também não procura só a questão do condomínio, mas é o que mais precisa. Ela faz o planejamento. Nós temos conquistas dos direitos, então ela é mais do que síndica. Mais do que síndica. Bom, falou em planejamento, me lembro o seguinte, sobre planejamento das ações. No caso desses residenciais, foi adotada a chamada metodologia do que temos, o que podemos e o que queremos. É um bom exemplo? Pode ser adotado esse mesmo tipo de planejamento em outros residenciais ou cada caso é um caso? Acho que cada caso é um caso, mas essa é um tema, essa estratégia é uma estratégia que a gente incentiva que seja utilizada, porque nós temos um momento de trabalhar com as famílias antes delas chegarem nos novos empreendimentos, um momento de adaptação, quando elas mudam, e nós temos como estratégia desenhar coletivamente com essas famílias o que a gente está chamando de plano de desenvolvimento socioterritorial. Quer dizer, como é que eu, a partir dos embates cotidianos, das conquistas cotidianas, também posso fazer um desenho de futuro, porque as equipes vão sair, né? As equipes sociais ficam num determinado período e saem. Então, como é que eu fortaleço o sentido de criar um projeto para aquela comunidade, para que ela possa aí seguir adiante, se fortalecer e adquirir outras conquistas a partir da moradia, né? Então, acho que essa é uma boa estratégia para a vida, eu diria, e também para as boas experiências de empreendimentos habitacionais. Bom, eu estou provocando aqui com algumas perguntas, mas os microfones ficam abertos. Se vocês querem complementar o que uma disse, a outra disse, fiquem à vontade. Então, caso contrário, eu vou partir aqui justamente para a história da inadimplência. As pessoas passam a viver coletivamente. Essa ideia de responsabilidade, da importância da contribuição, por menor ou por maior que seja de cada uma, para a vida em sociedade, é uma coisa muito difícil, porque ele não tinha até então, quase sempre. Como o trabalho social pode atuar no sentido de prevenir essa situação? Questão de inadimplência da chamada contribuição mensal. Então, é o condomínio, é isso? Isso, é o condomínio, o famoso condomínio. Se os técnicos se atentarem também, então, estou dando uma dica, porque também, como técnica social, isso para a gente é extremamente como importante. Síndica. Por quê? A resposta não é só na questão da inadimplência, eu acho que a gente tem que olhar lá atrás. Vamos lá. O processo o diagnóstico, um diagnóstico bem feito, que eu saiba a realidade da população, que vai para uma área de reassentamento, saber perfeitamente, né, quais são os problemas que elas estão tendo, para que a gente possa fazer um bom planejamento. O diagnóstico da realidade do local com o que nós vamos trabalhar é fundamental para que eu possa ter
uma resposta, né, ou planejar para que não aconteça a inadimplência. Eu não posso tratar a inadimplência, eu não posso tratar a consequência. Eu tenho que pensar antes o que eu vou fazer, porque eu sei que aquilo pode acontecer se eu não fizer um bom diagnóstico e não fizer ter estratégias adequadas para que possa combater esse problema que é tão grave da inadimplência. Isso, claro, não é 100%, né, que a gente consegue resolver o problema, mas são estratégias que são fundamentais. O fortalecimento principalmente, né, de quem vai ficar, que são os síndicos, é importante conversar o tempo todo sobre essa importância do pagamento, né, que são deveres, são obrigações que vão ter que ter. E uma outra coisa, as pessoas não pagam, todas não pagam porque não querem. Não pagam porque tem um problema. Eu tenho que saber qual é esse problema para que eu possa focar nele e tentar, da melhor forma, resolver. Né? É um desemprego, é alguma coisa que aconteceu, uma falta de planejamento. Então, eu tenho que conhecer previamente para dar uma solução, um encaminhamento para que isso não possa acontecer, como a síndica teve. Exatamente. Pela fala dela, eu acho que ela teve. Ela tem uma fala interessante aí, né? Quer dizer, nós precisamos buscar o porquê que a pessoa não está pagando, e alguns empreendimentos, eles buscam estratégia, inclusive, de empregar essas pessoas que, por desemprego, por conta do desemprego, não estão pagando a taxa condominial ou a própria prestação do Minha Casa Minha Vida, enfim. Agora, eu acho que um componente importante, acho que, e nós temos reforçado muito isso, é o tema da transparência, né? Quer dizer, aquela taxa tem que fazer sentido para a pessoa. Né? Acho que a discussão de quanto para que é aquele dinheiro, quanto eu pago, como eu pago, ela é fundamental para que eu crie uma... Não, eu tenho que pagar isso porque eu quero ter um espaço limpo, porque eu quero ter um espaço conservado. O tema da conservação aí é fundamental. Nós temos que ter quase, né, uma rotina de conservação dos espaços para que a gente não degrade nem o conjunto, nem a unidade habitacional e, sobretudo, os espaços públicos. Né? Acho que o tema da comunicação, da transparência, ele é fundamental como vacina para a inadimplência. Né? Deixa eu provocar a Maria do Carmo aqui no seguinte sentido. Em contrapartida à questão da inadimplência, é visível em qualquer desses empreendimentos como a melhoria do padrão, especialmente o padrão de moradia agora, estou falando em conforto mesmo, leva, em muitos casos, à melhoria da qualidade de vida em outros aspectos. Quer dizer, quando a população beneficiária tem essa consciência, isso é um sinal de que o trabalho social realmente obteve êxito, ou pelo menos está no caminho correto? Olha, essa consciência ela é fundamental, não somente da qualidade, da manutenção da qualidade do espaço, como da oportunidade que essa família teve com relação a outras famílias que também precisam de uma habitação. Então, eu acho que trabalhar essa consciência no desenvolvimento do trabalho social, ele é uma vertente que vai colaborar com que a família não somente mantenha essa questão, voltando um pouco na questão anterior, do pagamento adequado do condomínio, da gestão do condomínio, como do próprio bem que ela está recebendo. Quer dizer, ela está recebendo um bem que tem aí uma grande parte de subsídio, mas tem uma contribuição que ela tem que oferecer e deve, e está entre as obrigações que essas famílias passam a ter, quer dizer, elas saem de um ambiente, vão para um ambiente melhor, e isso as estimula a preservar esse bem, e essa consciência é fundamental. Eu marquei muito no VT a participação de um senhor que é coletor de lixo, barbudo, e que disse exatamente algo que pode ser tratado ou traduzido por pertencimento, lembram? E eu pergunto, com a sensação de pertencimento, como nós vimos no depoimento desse morador, como é que essa sensação de pertencimento pode se relacionar com sustentabilidade no próprio empreendimento em que ele reside, Márcia? Olha, somando um pouquinho de cada fala. Nós estamos, vou falar uma experiência lá de São Bernardo, que a gente vai fazer uma exposição que vai ficar muito bacana. Nós fizemos uma parceria
com o Museu da Pessoa e com o Instituto Merak e uma fotógrafa, o que eles fizeram? Fizeram as oficinas de fotografia e, de orientação, eles foram fotografar os seus espaços, a sua casa, o seu condomínio, né, o seu entorno. E os depoimentos também sobre a mudança de vida. O que eu era antes, que eu estava morando lá no assentamento precário, né, e o que a moradia transformou em mim. Foi surpreendente, surpreendente. Né? Nós vamos fazer uma exposição, convido a todos, dia 14 de junho, que vai ter esse trabalho dos depoimentos e também com as oficinas, com as fotografias que eles próprios tiraram. Então, é super gratificante a gente ver o resultado. E isso é pertencimento, porque eles falam de uma maneira assim, eu gosto do meu espaço, eu quero ficar aqui no conjunto habitacional. Né? Eu investi na minha casa e quero investir no meu condomínio. É de dentro para fora. Então, a partir do momento que eles valorizam o seu espaço, eles fazem o embelezamento, né? Pintam as paredes coloridas, trocam os móveis, você vê a alegria. As pessoas, elas se tornam diferentes. Então, quando elas colocam isso, para nós, isso é pertencimento. Isso é um resultado vitorioso do trabalho que os técnicos sociais desempenharam ao longo de todo aquele 2 anos, né, 3 anos de trabalho técnico-social. Então, é isso que a gente tem que trazer, né? Os técnicos sociais têm que provocar e fazer com que isso aconteça também em todas as famílias que a gente trabalha. Né? Então, é um processo longo, trabalhoso, mas gratificante. Muito gratificante. Nada paga. Bom, o tema do nosso debate no programa de hoje é sustentabilidade em empreendimentos habitacionais. Então, eu vou fechar aqui esta primeira rodada de perguntas, ainda baseado no que vimos da cidade de Curitiba, dizendo o seguinte, afinal, qual é esse conceito de sustentabilidade que nós estamos falando para habitações de interesses sociais ou social e que elementos nós podemos identificar nessa matéria de Curitiba relacionados justamente à sustentabilidade? Eu vou provocar aqui a valorização das conquistas, a conservação do patrimônio, tornar mais bonito o visual. Seria mais ou menos por aí, secretária? Eu sempre, assim, visitando o conceito clássico, né, de sustentabilidade do ponto de vista social, econômico, ambiental, né, a gente tem nessa fala aí da técnica aqui, do trabalho social, em Curitiba, um dos aspectos, digamos, uma das pernas importantes, que é justamente como eu concilio, né, a melhor condição de encarar essa nova fase da vida, do emprego, a criatividade, né, vamos aqui vender o papelão para cercar a torre, porque, às vezes, há uma certa mistificação do que é o sustentabilidade. Né? Um conjunto de iniciativas pode dar suporte e fazer, caracterizar uma maior permanência das famílias nos empreendimentos, fazer com que elas consigam estabelecer, a partir da moradia, o acesso a outras políticas públicas, né? Que elas, a partir do trabalho feito com elas, que haja um choque de ofertas. Né? Eu acho que essa grande, para mim, a grande virtude, né, de nós termos, né, oferecido aos municípios e aos governos estaduais recursos para estabelecer uma estratégia de trabalho social, tanto nos empreendimentos de favela quanto nos empreendimentos nas novas moradias do Minha Casa, que acho que são diferentes, né, as estratégias, elas devem ter como o objetivo como é que eu ofereço um conjunto de oportunidades, um conjunto de ofertas que transformem essa mudança numa elevação de um outro patamar, né? Que eu estabeleça um outro patamar de qualidade de vida para essas famílias. Né? Alguma observação, Maria do Carmo? Não, acho que foi muito bem colocado aqui pela secretária Inês a importância dessa estratégia do trabalho social nesse contexto. Muito bem. Márcia, fechando, sustentabilidade?
É isso. Nesse vídeo, eles colocam várias coisas, né? A questão da formação. O depoimento da síndica reflete um bom trabalho, feito passo a passo de formação, de capacitação, né? Qual seja o nome, que ela coloca, ela resume perfeitamente, né? Porque ela tem consciência do trabalho dela e ela faz as atividades. Outras coisas que eles também colocaram, um bom projeto também tem que ver o que oferece para essas pessoas que foram para o local. Então, eles falam de serviços, né? Eles falam da potencialidade que tinha o catador, mas que ele vai ter condições de exercer o seu trabalho, né? de ganhar o seu sustento, e ele vai ficar, porque ele vai conseguir fazer isso. Então, são vários fatores que projeto, o trabalho técnico-social bem feito, com técnicas, com metodologias adequadas, essa soma de elementos garante, sim, que essa população preserve, permaneça no local e seja feliz nele. Sustentavelmente. Sustentavelmente. Muito bem. Bom, estudantes que participaram dos fóruns de discussão do curso fizeram questão de gravar algumas perguntas e nós vamos colocar essas perguntas aqui na mesa. Nós selecionamos uma por região, uma pena, nós gostaríamos de colocar todas, mas, infelizmente, não temos todo o tempo. Então, vamos começar com a pergunta da Joelma Carvalho dos Santos, lá de Manaus. Vamos ver. Na implementação da habitação de interesse social, quais os eixos imprescindíveis para uma boa administração da moradia que agregue valor ao trabalho técnico social, garantindo assim a sustentabilidade financeira, ambiental, enfim, do próprio empreendimento em si? E aí, Márcia? O que dizer para a nossa querida Joelma Carvalho, pedagoga de Manaus? Ela quer a resposta da normativa número 21, né? É o que buscamos. Não é? Então, essa pergunta me remonta a todas as preocupações, né, que está lá na instrução normativa 21, que foi aprovada 22 de janeiro, né? Super recente, que para mim, foi um processo assim, extremamente importante, porque condensou uma série de preocupações, né, que a secretária nacional sempre, já ouvi tantas vezes ela falando sobre essa importância do trabalho, sobre o que está sendo feito. Então, para a Joelma, eu acho que ela tem que olhar para conseguir tudo aquilo, é um pouco do que nós estamos falando da sustentabilidade. Então, quais são os eixos importantes? Primeiro, que é a questão da mobilização, da organização comunitária. Então, isso é um eixo que tem que ser levado em consideração, porque se eu não percebo esses elementos, se eu não faço todo um bom diagnóstico, se eu não tenho a transparência, a participação da comunidade durante todo o período, se eu não fortaleço essa comunidade, eu também não consigo garantir lá, no final do projeto, que essas pessoas fiquem no projeto, que essas pessoas tenham tantos outros benefícios, como que a gente estava falando, que garante a sustentabilidade do mesmo, né? Outros eixos também, os eixos que muito bem trabalharam a equipe técnica lá do Paraná. Questão do meio ambiente, né? Questão da preservação do patrimônio, são eixos que não podem deixar de ser levados em consideração em qualquer projeto. Né? Não tem receita pronta, né, na não verdade. O pessoal fala, não, assim, eu quero uma receita de bolo. Não existe, porque nós falamos, cada projeto e cada comunidade, ela tem uma personalidade. Ela tem uma característica própria, ela veio de histórias diferentes, de culturas diferentes, e a gente tem que se apropriar e perceber isso, porque senão a gente não tem receita de bolo. Lá é um bolo de chocolate, outro é bolo de laranja, e assim vai. Então, mobilização. Mobilização é importantíssimo. Educação sanitária e patrimonial, né? Educação ambiental é outra coisa extremamente importante. Esse acompanhamento social de pertinho, desenvolvimento social, né? Que vai trazer para essa comunidade os aspectos de desenvolvimento socioeconômico, de eu saber as potencialidades, de eu saber quais são não só os problemas, a gente normalmente só vê problema, mas essa comunidade a gente tem que perceber o que ela tem de bom, né? E isso vai nos ajudar a fazer um bom trabalho que garanta
o objetivo que ela diz lá, que ela quer. Né? Mas ela tem que conhecer perfeitamente essa comunidade, trabalhar para tal. Né? Além do senso de respeito e coletividade, que me parece muito importante ser desenvolvido também, né, Márcia? Sim, então, uma coisa que eu, na equipe lá que eu coordeno, o que a gente sempre fala? Nós somos parceiros, né? Nós não estamos lá para ensinar. Nós não somos professores. Né? Nós somos parceiros e a gente tem que fazer todo o tempo mediação e transmissão do conhecimento que a gente tem. E ouvir, porque essa comunidade tem muito a devolver para a gente, dos saberes também. A gente eu tem acho que essa é uma imagem importante, Márcia, assim, porque eu queria registrar um pouco. Nós temos que parar de olhar para as favelas, para as comunidades, ou para as novas comunidades que se formam, parar de olhar aquilo que falta, né? Assim, nós temos que olhar assim, o que eu tenho, quais são as perspectivas, quais são as qualidades, qual é o patrimônio cultural, muitas vezes expresso na culinária, expresso na dança, né? Nós temos um país riquíssimo nisso. Então, o olhar do que essa comunidade tem, o que eu tenho no entorno dessa comunidade para que a gente possa, na verdade, fazer essa receita, né? Pegar os elementos. Certamente você vai encontrar, em cada um dos projetos que você tem que enfrentar, vai encontrar ingredientes diferentes para essa composição, né? Bom, nós fomos a Manaus, vamos um pouquinho para a região centro-oeste do país, um pouquinho abaixo e, olhando para o mapa do Brasil, um pouquinho à esquerda, vamos saber o que nos pergunta a Elaine de Oliveira França, do Mato Grosso do Sul. Na tela. Como despertar o interesse dos moradores para que conservem o patrimônio, cumpram com as obrigações condominiais e tenham condições socioeconômicas para isso, no sentido de manter a sustentabilidade dos empreendimentos? Elaine França, assistente social da nossa bela cidade morena, Campo Grande, maravilhosa cidade. E aí, quem é que pode responder? Eu acho que essa pergunta ela resume um pouco o que a gente acabou de falar aqui, né? Eu diria que acho que tem duas palavras mágicas aqui, conscientização e planejamento, né? Tem que ter o planejamento financeiro para que possa haver o pagamento das taxas, da manutenção, da consciência, tem que ter o planejamento financeiro, que é um dos eixos que o trabalho social procura ensinar, procura despertar as famílias para que elas passem a trabalhar essa questão do planejamento. E a consciência daquele patrimônio, do valor que aquela moradia tem, do ambiente onde ela está, não só a moradia, mas toda a questão da infraestrutura que ela traz junto. Então, eu acho que aqui a palavra mágica é o trabalho social tem que conseguir despertar a consciência e a capacidade de trabalhar o planejamento das famílias. Muito bom mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos conhecer agora aquele que é considerado o maior empreendimento do país sem habitação de interesse social. E ele fica justamente na cidade de quem nos fez a primeira pergunta, fica na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Sejamos todos muito bem-vindos ao Residencial Viver Melhor de Manaus. Vamos para lá.
processo de seleção de demanda, ele é crucial para garantir para a sustentabilidade do programa Minha Casa Minha Vida. Acho que todos os parâmetros que você usa, todos os mecanismos, todos os instrumentos têm que ser humanizados. É o trabalho técnico humanizado. O beneficiário ele começa a respeitar a equipe, ele começa a se sentir seguro, né? E aí você começa a criar um vínculo com essas pessoas. E esse vínculo é fundamental. Hoje o trabalho social já conseguiu envolver os órgãos municipais, as entidades, outros prestadores. Então, assim, hoje o trabalho social caminha para a sustentabilidade. Se destruir, destruiu. Vai sair do nosso bolso. O governo não vai vir mais reestruturar. Ele já fez. Agora ele entregou. Depende de mim, do meu vizinho, né, dos meus filhos, para cuidar. Empreendimentos de habitação de interesse social podem ser mais do que simplesmente entrega de casas. Os empreendimentos de habitação de interesse social se preocupam com o desenvolvimento e o fortalecimento de uma comunidade, para a construção de empreendimentos que sejam sustentáveis. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa complexo, mas é um programa transformador. Então, se você garante a necessidade e a inclusão das famílias nessas habitações, a família começa a trabalhar a autoestima dela, ela começa a se sentir importante, ela começa a ter a casa como uma referência crucial. E isso foi um grande ganho para que um programa dessa envergadura e um empreendimento dessa grandeza pudesse assegurar às famílias o direito à moradia e a permanência da família no empreendimento. A família consegue resolver 80%, 90% de suas demandas aqui dentro. Ela não precisa ir ao grande centro ou fazer grandes deslocamentos. Ela tem todas essas opções dentro do residencial. E isso é reflexo de uma concepção que nasceu desde já da elaboração do projeto. E hoje se consolida. Hoje nós temos 3 áreas comerciais em desenvolvimento, sem falar das iniciativas próprias dos próprios moradores que se instalam nas áreas devidamente destinadas para isso. Nós trabalhamos a fase pré-contratual fora do empreendimento. Nós trabalhamos em espaços que a gente planejava, organizava para receber essa população. Então não fui aqui. Quando nós chegamos aqui, eles já nos conheciam. Então foi fácil para a gente conseguir colocar algumas disciplinas que a gente tinha que colocar para que a gente tivesse esse resultado. Eu tenho o privilégio de estar conversando ali com alguns moradores, eles dizendo, olha, nós fomos fazer isso, estamos fazendo isso, estamos nos mobilizando, né? E isso foi fomentado lá no início, né? Então é um trabalho que é um processo, é uma construção. E esse trabalho com respeito, com muito carinho, com cuidado, com zelo, ele vai fomentar isso aí. Quando você passa a morar em condomínio, a realidade é diferente. Você agora passa a viver em coletividade, no coletivo, com famílias. A nossa característica agora são empreendimentos verticalizados, então as famílias agora vivem no coletivo, dividindo áreas comuns, dividindo despesas e tudo isso é trabalhado do início do programa até o final. Em relação à questão da gestão de condomínios, a gente hoje tem uma associação de síndicos. Então isso é um ganho, é o protagonismo da comunidade. Hoje quem está discutindo e avançando as questões de direito da comunidade são eles mesmos. Então é muito importante que essa pauta seja da comunidade e essa associação tem sido a ferramenta para esse trabalho. A gente convoca os síndicos das quadras, né? E cada qual fala se tem algum projeto, se tem alguma coisa para fazer. Digamos assim, na quadra poliesportiva, alguém tem projeto, alguém tem alguma ideia? Aí se tivermos, a gente vai atrás dos órgãos competentes, entendeu? Colocar em prática. Então essa casa foi algo assim que nos veio nos educar. Porque tem muitas pessoas que vêm para cá e ainda não estão educadas. Fica com a luz acesa, a água jorrando, não cuida da sua casa, não apara a grama. Então é nas pequenas coisas que você vê o cuidado, né, da pessoa. O pessoal morava na beira do garapé, aí do jeito que comia, ia pela janela, jogava as coisas pela janela.
né? Tudo pela janela, né? Eu vou escutar meu forró. O vizinho tem que escutar também. O mau costume não saiu. Então é isso ainda que está, né, ainda brecando para nós viver melhor. Então é isso que o pessoal hoje estão começando a passos lentos, até a consciência. Mudanças de hábitos e atitudes realmente não ocorre do dia para a noite, é processual, mas dentro do eixo que nos é colocado para a realização do trabalho social, nós realizamos mensalmente atividades aqui com as Juntas Famílias e nessas atividades sempre são abordadas questões sobre o meio ambiente e da forma como lidar com o novo espaço da nova moradia. A Caixa, desde a época da obra, inclusive na época da execução do trabalho social e durante a obra, a gente atua como assistente, com assistência técnica para elaborar projeto, para acompanhar a execução das atividades, para elaborar relatório, para estar junto às famílias quando precisar de mobilização e também para articular parceria. Então, nós temos hoje parcerias com do Governo do Estado, né, através da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte. Nós temos parceria com o próprio CETAM, que é o Centro de Formação Profissional do Governo do Estado. Nós temos parceria com entidades privadas, como a Fundação Bradesco, com empresas que entraram dentro do projeto para poder adquirir os resíduos que são levados para a comercialização. Nós temos parcerias com as próprias entidades que estão formadas aqui pelos moradores, né, por esse território. Então, as associações aqui que estão sendo formadas, nós temos desenvolvido um projeto de parceria muito interessante que culminam com o sucesso do nosso projeto. As lições que nós aprendemos com o empreendimento Viver Melhor vem do planejamento, né? O planejamento que foi feito foi um planejamento prévio, o trabalho começou antes das famílias virem para cá, né? Houve um acompanhamento também. Esse acompanhamento ele foi fundamental. Era um acompanhamento semanal, muitas vezes acompanhamento diário. A flexibilidade de alteração do projeto quando era necessário. Então, quando precisava fazer alguma adequação, a gente tinha essa flexibilidade, orientava os técnicos que estavam em campo para eles fazerem os ajustes necessários para que os objetivos fossem alcançados. Eu sou muito feliz na minha casa. Não é minha casa, ainda não terminei de pagar, mas estou pagando, é baratinho, né? Estou pagando, tem grande fé em Deus que eu vou conseguir pagar tudo, né? Negócio, tenho a ajuda do meu marido, da minha filha, sempre que ela tem dinheiro, ela me ajuda a pagar, né? Felicidade maior é essa, da minha casa. Estamos caminhando para melhor? Estamos. Agora só falta um pouquinho de consciência de cada um, de lutar pelos seus direitos. Vamos começar a partir de nós. Se partirmos de nós, nós teremos tudo. Essa é a nossa consciência. Que maravilha! Eu acho que poucas cidades brasileiras têm mais de 35 mil moradores. São 9 mil unidades espalhadas ao longo destes blocos. Na abertura da matéria, o processo de seleção dos beneficiários da demanda é apontado como crucial para a sustentabilidade dos empreendimentos. Então, eu coloco, já de início aqui na mesa, quais são os critérios utilizados para a seleção dos beneficiários? Nós temos, na verdade, né, qual é o processo de seleção, cadastramento, seleção dos beneficiários? É uma responsabilidade do município ou do governo do estado quando ele aporta a contrapartida, né, junto com o município? E os critérios, eu diria que assim, os atributos, né, que a gente coloca como prioridade, colocados pela lei, são as mulheres chefes de família, que venham de área de risco ou que tenham deficiente físico na família, são os 3 nacionais, né? E há a possibilidade dos municípios ou o governo do estado agregar mais 3 critérios, mais 3 atributos para essas famílias, incorporando, às vezes, questões locais que podem ajudar a selecionar essas famílias. Mas o que eu acho que é importante, né? O que a gente
fez para tentar dar o mínimo de diversidade, já que todas as famílias têm que ter uma renda até R$ 1.600. É que uma parte dessa demanda, né, 75% dessa demanda, você deve realmente buscar os mais vulneráveis, né, porque é para isso, né, que o objetivo principal, atender os que mais precisam dentro dessa faixa de renda, mas uma outra parte você procurar pessoas que são casais com um filho, enfim, que não estejam tão em situações de tanta vulnerabilidade, para que a gente possa ter, num mesmo conjunto, uma certa, ainda que na mesma renda, uma certa diversidade de experiências, de origem, de bagagem de vida. Acho que isso é uma tentativa importante, a gente acha que isso pode ajudar que o repertório que aquelas famílias tenham possam ser ingredientes importantes aí no trabalho com elas. E, claramente, ali, 2 temas me chamam a atenção muito forte. Quer dizer, as parcerias feitas a partir daquilo que foi identificado na comunidade, né? Eu busco o que a comunidade, eu identifico o que a comunidade tem e vou, fora da comunidade, trazer para ela parceiros que possam ajudar ali a construir essas parcerias e estratégias. Certamente a gente vai detalhar um pouco mais essa questão das parcerias, mas eu só imagino, voltando um pouquinho ao processo de seleção, a dificuldade para você conseguir realizar a mobilização dessas pessoas, dessas famílias, porque elas constituem um público muito diverso. Então, deixo na mesa aqui mais uma pergunta. Qual é ou quais são as melhores estratégias para se mobilizar públicos tão diversos? Então, lá em São Bernardo, nós ainda não trabalhamos com o que a gente chama de Minha Casa, Minha Vida Demanda Aberta. A gente ainda não tem essa experiência. As nossas famílias, né? As nossas famílias, na maioria dos projetos que nós temos, são famílias oriundas de assentamentos precários, né? Ou beira-córrego, principalmente áreas de risco, né? Que São Bernardo é maravilhoso, mas as pessoas moram no morro, né? E a gente tem muitos problemas com área de risco e são essas famílias que nós estamos beneficiando também, né? Então, tem um fator importante também na nossa cidade, que eu considero que garante também, né, futuramente, todo esse processo de sustentabilidade, que, a partir de 2009, 2010, são as plenárias do orçamento participativo, né? Onde os moradores, as famílias, vão até as plenárias para fazer as reivindicações de urbanização, projeto de urbanização, projeto de regularização. Isso é um elemento fundamental também para que a gente possa, um critério importante também para garantir a escolha, né? Todos são necessitados. No entanto, a questão da participação popular também é levada em consideração, né? Nós não temos empreendimentos tão grandes como esse, né? O nosso maior é o Três Marias. Nós temos 1.236 famílias, que, embora não seja tão grande, mas as famílias vieram de 5 assentamentos diferentes. 5 assentamentos diferentes de localidades, os 4 próximos, mas os outros de localidades diversas, né? E esse processo que eles mostraram, isso é muito importante, né? A busca de parcerias, a busca de parcerias com o entorno, com as secretarias. Acho que a Secretaria de Habitação, eu sempre digo, nós não somos uma mini prefeitura, nós não podemos fazer tudo sozinho. Nós temos, sim, que fazer as articulações. As articulações institucionais, elas são extremamente importantes para garantir que, de fato, esse resultado tão bom, né, desse conjunto consiga ser real, né? Com as ONGs que vão ficar, porque a gente tem um tempo. A moradora falou, olha, daqui para frente vai ser, a responsabilidade é nossa. Então, as articulações, num empreendimento tão grande como esse, é importantíssimo
ter lá o equipamento de educação, ter uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né? Garantir a questão do lazer, garantir a questão da cultura, por isso ter um equipamento educacional com anfiteatro, com cursos profissionalizantes. Então, é uma série de elementos que vão garantir que as pessoas fiquem no local. Então, isso a gente não pode deixar, é o papel do técnico social também ter esse objetivo das articulações também, né? Curiosidade, você disse que em São Bernardo vocês não têm demanda aberta. Então, por enquanto, não. Então, é isso que eu já quero perguntar à secretária, exatamente, Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação. Seleção de demanda aberta, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. O que podemos dizer para quem não se aprofunda muito ainda nessa área, por exemplo? Então, essas características que eu disse, né, na abertura foram essas, né? Isso é para a demanda aberta. Quando a demanda é do reassentamento, na verdade, você já tem essas famílias e que você utiliza o Minha Casa para reassentá-las, porque a urbanização muitas vezes precisa de até 30% de reassentamento para abrir novas vias, colocar equipamentos sociais, né? Quer dizer, nós temos uma visão de que a urbanização ou a produção de novos empreendimentos tem que estar ligados e conectados a uma oferta de equipamentos sociais e de serviços fundamentais para que a gente tenha a elevação da qualidade de vida dessas famílias no território, criar um território de qualidade, né? Eu queria complementar um pouco, falando da questão da mobilização ainda, porque a mobilização para a demanda aberta, com certeza, ela é muito mais difícil do que quando você está num núcleo específico, ainda que você tenha no mesmo empreendimento diversos núcleos, você tem um local onde as famílias estão concentradas, né? Quando você vai para a demanda aberta, onde você está trazendo famílias, vai trazer famílias de diversos locais, e um ponto que a gente já tem percebido é exatamente a diferença de empreendimentos que foram entregues, onde as famílias tiveram uma preparação antes da moradia, que, na verdade, resume um pouco diversas falas que foram já feitas aqui, as famílias estarem preparadas, conhecerem o ambiente e etc. Mas esse trabalho ele tem que ser feito antes. Então, quando essa demanda vem de diversos lugares, com certeza, isto é um grande desafio. Então, utilizar os mecanismos hoje de comunicação, seja, né, via SMS, comunicação, quer dizer, acho que para um empreendimento, por exemplo, desse porte, com certeza isso fez parte do cronograma do planejamento do trabalho social, o número de reuniões, como é que essas reuniões, essas famílias foram mobilizadas. Então, realmente, isso é um desafio. Eu acho que e o testemunho que nós temos assim é fundamental desde a preparação. Então, quando nós estamos aqui falando, né, desse EAD que está sendo feito, dotar os técnicos exatamente para dizer, olha, você tem uma parte do trabalho que tem que ser feito antes, que não substitui aquela que será feita depois que as famílias mudarem, e, para que isso aconteça, tem todo um planejamento no tempo. Desde o tempo que o município, para poder buscar o recurso para fazer o trabalho, ele tem que desenvolver o trabalho social, esse trabalho tem que ser aprovado junto à instituição financeira. Depois você tem uma outra etapa que, muitas vezes, os municípios não têm ainda uma equipe própria para executar o trabalho, então esse trabalho tem que ser licitado. Então, assim, tem uma linha do tempo que ela precisa ser seguida. E é muito importante que seja, porque, senão, você não vai conseguir fazer esse trabalho antes da mudança. Muito bem. A Márcia Chessina Geraldo Oliveira, consultora em trabalho social da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que está conosco, falou em parcerias. E eu me lembro aqui de ter percebido o seguinte, no caso do Residencial Viver Melhor, o trabalho social foi terceirizado. Então, eu pergunto, quando é que é mais indicado se partir para uma chamada terceirização das atividades? Bom, vou colocar sempre como a nossa experiência. Isso. Né? Nós não temos um empreendimento desse porte. No entanto, que eu também considero uma grande vitória, né? Que
na década de 90, né, isso o trabalho técnico-social não tinha os recursos que hoje está aportado para realizar todas essas ações que nós estamos falando aqui, né? Então, foi uma vitória, foi o reconhecimento da necessidade desse trabalho ao longo de todo esse processo, né? Porque não basta entregar casas, né? Isso a gente tem que deixar muito claro isso, né? Você colocar a família lá dentro. No entanto, todos os municípios, aliás, todos não, a maioria dos municípios tem uma equipe própria muito pequena, muito reduzida. Então, esse aporte que vem de pouco tempo para cá, né? 2004 já, né? 2004, já no... Vai aumentando, no mas é 2004. Isso. Aumenta a escala, né? Sim, mas foi no governo do Lula que houve essa possibilidade. Então, para nós, vou dar dizer a nossa experiência, nós conseguimos fazer grande parte do trabalho, né, são os reassentamentos, todo o processo de mobilização da família. No entanto, as articulações que dão um salto de qualidade, a equipe, por ser reduzida, não consegue dar. Então, há necessidade, sim, desse apoio da contratação. Ela é fundamental, porque essa contratada, ela tem nós vamos exigir dela também, né, que ela também tenha novas metodologias, tenha novos conhecimentos, que dê qualidade ao nosso trabalho, que capacite aquelas técnicas, os técnicos que estão na prefeitura, capacite, que a gente possa aprender novos processos, né, novos métodos, e também garantir o apoio, qualidade, para que a gente atinja o nosso objetivo. Então, é extremamente importante. Agora, então, a gente pode até antecipar, né, a contratação. Por quê? Com certeza, vai, sim, dar qualidade, dar o apoio maior. Eu quero deixar registrado assim, que há, sim, a necessidade dos municípios terem os seus técnicos. Esses técnicos, eles têm que ser capacitados, porque eles vão ficar, né? Então, que isso é muito, muito importante. Acho que esse tema da terceirização, ele aparece nos vários momentos da política pública, em várias políticas públicas. O que eu acho fundamental é que é importante que haja um núcleo de técnicos e dirigentes governamentais, né, das secretarias de habitação ou de assistência, que assumam o protagonismo de articulação com as prefeituras, para dentro da prefeitura e para fora. Agora, até para isso, né, você precisa estabelecer, ter uma boa estratégia para pedir e agregar qualidade na terceirização daqueles temas que você identificou como os mais importantes, né? Eu vou aproveitar, porque esse é um tema de provocação para a universidade, né? Quer dizer, nós estamos numa fase da implementação das políticas públicas na área de habitação que, primeiro, trazem um novo nicho de mercado para os técnicos sociais, né, para as assistentes sociais, sociólogos, enfim, para pessoas que querem trabalhar com as comunidades. Então, é importante que a formação também desses alunos incorporem novas metodologias, seja de trabalhar com grandes grupos, né, porque você, imagina, você não pode trabalhar com a assembleia em todas as situações. Como é que a gente incorpora tecnologias de comunicação, hoje o SMS, o aplicativo, o vídeo, para utilizar no cotidiano e conseguir trabalhar com essas famílias, né? Acho que para nós, esse repertório, esse novo repertório metodológico que nós sentimos a necessidade quando vamos para um empreendimento desse porte, certamente tem que despertar aí nas universidades essa conexão, né? Como é que eu posso servir de ponte para estabelecer essa melhor e maior comunicação entre os técnicos e a comunidade, né? Muito bem. Falando sobre o residencial Viver Melhor em Manaus, deixa eu tentar amarrar aqui uma coisa e colocar para vocês, para a gente fechar.
A casa como referência de cidadania para cumprimento de deveres e aquisição de novos direitos. Esta seria a mensagem. Em última instância, é a tradução do que nós podemos observar ali, o nome da ONG, Nimuendaju, que significa aquele que faz o próprio lugar. Essa é a ideia? Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Eu vou aproveitar, né? Quer dizer, nós estamos falando aí com algumas centenas de pessoas que a gente buscou sensibilizar para o trabalho social, mas que elas podem ser de outras áreas da prefeitura, podem ser técnicos de outras secretarias, os dirigentes das prefeituras, dos governos estaduais, os técnicos da Caixa Econômica, que também são aí o nosso público-alvo, movimentos de moradia que eventualmente estejam também assistindo, né? O tema da construção de um novo empreendimento, do tema da sustentabilidade, ele vai muito além aquele momento, quando eu estou trabalhando com aquela comunidade, ele é um momento importante que eu vou construir um pedaço do sucesso do empreendimento, mas nós termos a identificação clara do território do município, onde é que eu tenho os equipamentos, onde é que é mais adequado eu instalar a habitação de interesse social, eu ofertar isso para a iniciativa privada no sentido de, olha, eu vou aprovar o seu projeto, mas se o seu projeto tiver aderência aqui ao meu planejamento, ao meu plano diretor, certamente vai ser um caminho mais fácil e correto para que a gente alcance os nossos objetivos, né? Esse é o momento em que tudo começa. Como a Márcia disse, na verdade, a construção da casa, ela talvez seja o momento mais fácil de toda essa tarefa que a gente se impôs ao dar acesso a uma população em uma situação de altíssima vulnerabilidade à habitação regular, com infraestrutura, que é o que o Minha Casa se propõe, né? Então, este caminho ele começa com o planejamento do município, com a escolha do projeto e, sobretudo, com o trabalho, o acompanhamento que eu vou ter dessa família por um período, possibilitando que aquela comunidade desenvolva aí as suas potencialidades. Então, aproveitei esse momento para dar um outro olhar também no planejamento habitacional dos municípios, né? Muito bem. Estudantes que participaram dos fóruns de discussão do curso fizeram questão de deixar perguntas, como eu disse, nós gostaríamos de colocar todas, muito grato a vocês que participaram, mas selecionamos uma, pelo menos, que os representem nas várias regiões. Agora nós vamos para a região Nordeste. Vamos ver o que nos pergunta Janaína Ferreira Fiorentini. Vamos lá. Quando e que ações específicas podem ser tomadas pelo técnico social no desenvolvimento do PTS que gerem sustentabilidade aos novos empreendimentos? Muito bem, João Pessoa, na Paraíba. Quem pode responder? A nossa querida Janaína. Vamos contigo, Maria do Carmo? Pode ser um pouquinho. Olha, as ações, a gente até agora falou muito de sustentabilidade, né? Porque é isso, assim, a gente sempre brinca, toda vez que aparece qualquer problema nos projetos que a gente vê que vai dar problema, a gente fala, isso aí o trabalho social vai resolver. E na verdade, é isso, assim, a gente entende realmente que a sustentabilidade dos empreendimentos ela vai passar muito pelos eixos do trabalho social, né, que vai trabalhar o desenvolvimento da liderança da comunidade, o planejamento, tanto o planejamento financeiro, ela estar preparada, as políticas públicas, né, para que elas se apropriem das políticas. Então, eu acho que todo esse trabalho que vai ser desenvolvido é que vai preparar. Agora, eu acho que tem um ponto que, assim, o trabalho social ele vai ser feito um período antes e tem o pós-ocupação, que vai ser 12 meses depois. Mas, com certeza, isso não será suficiente. Esse tempo é muito, muito curto
por mais bem feito que esse trabalho seja, esse é um tempo pequeno para consolidar todo o trabalho que se quer consolidar das políticas públicas, que as famílias se apropriem das políticas. Então, voltando um pouco à questão da terceirização, por isso que é importante que o município tenha equipe própria e acompanhe todo o trabalho social que vai ser desenvolvido, porque no desenvolvimento do trabalho social é que você vai realmente poder se apropriar das necessidades e das potencialidades daquele território. E, se não houver uma continuidade daquele trabalho com as políticas públicas, governamentais, existentes no território, essas famílias não vão crescer, porque o crescimento é ao longo de um tempo. Ninguém cresce ao longo somente de 1 ano e meio. A consolidação precisa de mais tempo. Então, eu diria que a sustentabilidade aí do resultado desse trabalho social, ele passa também pela qualidade que vai ficar dentro da política municipal, para que as políticas usuais de rotina do município sejam apropriadas àquele território posteriormente, depois do término do nosso trabalho propriamente dito. Muito bem. Bom, vamos à pergunta que representa a região sul do país. Um abraço aos rio-grandenses e aos catarinenses, mas quem pergunta é a Edna Brown, do Paraná. Vamos lá, Edna. Muitas famílias, apesar de atenderem aos critérios e terem a necessidade da moradia, não se sentem pertencentes ao ambiente. Como alcançar esse sentimento de pertencimento quando a unidade habitacional não atende à necessidade da família? Afinal, os conflitos gerados pela falta de espaço interno e externo não comprometem a sustentabilidade? Essa eu vou ter que responder, né? Bela então não tem jeito. Edna, provocativa. Na verdade, assim, esse é um tema, acho que tem dois componentes aí, né? Um dos componentes é a discussão do desafio que o Brasil se impôs em não só estabelecer uma política habitacional, mas que essa política habitacional fosse ofertada para as famílias com o perfil que a gente está ofertando. Ou seja, eu estou ofertando essa política, estou permitindo acesso a esse direito, né, a moradia como direito, a famílias de baixíssima renda, que certamente esse patrimônio quase que invariavelmente será o patrimônio da vida delas, né? Espero que o primeiro, né? Mas será um patrimônio importante que ela vai ter para alavancar uma outra etapa da sua vida. Quando você desenha uma política pública em escala, e a diferença da habitação é que ela não é um serviço, né, como de saúde, educação, ela é um patrimônio, que você está transferindo um patrimônio, você tem que transferir um patrimônio que seja possível que o Estado brasileiro forneça, né? Então, o tema do tamanho, ele está muito relacionado ao qual é o tamanho do programa que a gente quer fazer, né? Nós temos um tamanho médio de família hoje, dado aí pelo IBGE, que é de 3,5, 4 pessoas por habitação. Então, essa angústia que às vezes a gente tem, né, quando você tem famílias mais numerosas, é uma angústia que a gente tem que trabalhar, e muitas vezes na escolha da demanda, em vários dos nossos empreendimentos, nós temos mesclado até para atender portadores de deficiência, a unidade habitacional horizontal. Então, famílias mais numerosas, você pode, na seleção do empreendimento, colocar nas unidades horizontais, unifamiliares, para que você possa trabalhar isso. Mas é importante que você, na escolha da demanda, também coloque esse componente, esse olhar, né? Vamos para a última pergunta regional. Ela vem do sudeste do país e é a Maria Teixeira da Costa, de São Paulo. Vamos lá, Maria, pergunte.
Gostaria de saber se há em habitação de interesse social projetos com um olhar sustentável na questão do reuso da água e de aproveitamento da energia solar. Muito bem. Então, vamos lá. Quem é que pode nos responder? Hoje, com relação ao aproveitamento da energia solar, todas as unidades, as casas, né, as unidades unifamiliares, elas possuem já, obrigatório, a colocação do aquecimento solar, que é exatamente para uma energia alternativa, reduzir a conta de energia, né, porque você vai ter a água já aquecida do chuveiro. Agora, a questão do reuso da água, hoje os projetos ainda não acolhem esse aspecto. Mas eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é ensinar aquela família a usar de maneira mais otimizada a água da sua própria unidade, né, racional, da sua própria unidade familiar. Então, eu diria que esse desafio já é um grande desafio e isso é muito fortemente trabalhado, saber usar, cuidar do seu patrimônio, usar adequadamente. E, para um segundo momento, eu acho que esse desafio será tema, com certeza, no futuro, mas hoje o nosso foco ainda mais é na questão de utilizar corretamente a água da própria unidade. Muito bem. Bom, nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa, mas antes de nós encerrarmos, nós voltamos a dar a palavra a vocês, estudantes, que participaram da teleaula, não só nos assistindo, mas enviando perguntas, aparecendo nas matérias que foram aqui apresentadas. Isso mesmo, tanto em Curitiba como em Manaus, os exemplos de empreendimentos que foram mostrados no decorrer do debate, nós temos estudantes do curso entre os técnicos entrevistados. E eles gravaram suas impressões sobre o curso que estão fazendo. Vamos conferir. Conhecer novas práticas sempre nos traz melhoria, né? E novas experiências acabam trazendo uma segurança maior para a gente desenvolver o trabalho. Eu acredito que esse curso vai ajudar muito os nossos técnicos aqui de Curitiba a melhorar esse trabalho, a garantir uma qualidade melhor de vida para essa comunidade que a gente acaba trabalhando. Os fóruns ele tem oportunizado isso, de a gente ouvir outra pessoa, ver um outro lado da moeda, ver por um outro prisma, que facilite, às vezes, o nosso trabalho sozinho. Aliás, troca de experiências também negativas, que a gente não sente sozinha. Essa dificuldade não sou só eu que passo. No município, numa cidade grande como Manaus, Curitiba, Fortaleza, Salvador, tem as mesmas dificuldades que eu tenho, às vezes, de estabelecer parceria, de conseguir mobilização comunitária, de conseguir participação dos beneficiários nas atividades. Nós temos um grupo de 25 técnicos que hoje estão fazendo o curso, né, o curso à distância de trabalho social em habitação, e nós temos o cuidado de nos reunir uma vez por semana, assistimos às teleaulas, às videoaulas, e aí provocamos uma discussão sobre o tema da semana. Esse curso, ele está me servindo para realmente uma complementação da minha prática, porque a gente já executa aqui esse trabalho e já tem a prática, mas eu percebi e senti a falta da teoria. Então, essa teoria é importante, porque teoria e prática caminham juntas. O curso está divulgando... Eu acho essa valorização, primeiro, parabenizar pela valorização do trabalho social. Isso é importante, né? E valorizar no sentido assim, de dar elementos, como ele falou, dar ferramentas, dar instrumentos, que ela possa dar qualidade ao seu trabalho cotidiano. Fortalecer. Né? Fortalecer, porque isso vai ter o reflexo no fortalecimento da comunidade, do trabalho, do empreendimento, é isso que a gente quer. Né? O que a gente busca? Não é só fazer um mero trabalho, mas que essas famílias elas façam parte da cidade de fato. Né? Elas têm o direito disso. Então, são sujeitos de direitos. E fazer com que a nossa ferramenta, essa capacitação, possa fazer com que dê um salto de qualidade mesmo, que ele busque além da moradia. Né? A gente não quer só a moradia, a gente quer diversão, a gente quer arte, né? A gente quer pertencer à cidade. Eu acho que é esse o nosso grande objetivo. Muito bom. A gente não quer só comida, diversão e arte. Maravilhoso. Obrigado, Márcia. Muito obrigado também por sua participação, Maria do Carmo Avesani, diretora do Departamento de Produção Habitacional do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Habitação.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer poder estar aqui e participar desse momento, desse debate, porque eu digo sempre que, claro, são muitos desafios que nós temos que cumprir na qualidade dos empreendimentos, a qualidade da construção, a qualidade de projetos, mas eu acho que o desafio mais difícil que nós temos é esse que nós estamos discutindo hoje, é qualificar, manter essas pessoas na moradia, com qualidade de vida. E o que nós estamos fazendo, esses estudantes que estão participando do curso, com certeza, eu acho que é o exército que nós estamos formando para isso. Então, para mim, foi um prazer e uma oportunidade poder participar um pouco desse contexto, porque todos esses estudantes têm um desafio muito grande pela frente, e parabéns a vocês que fizeram o curso. Obrigado também à participação da Secretária Nacional de Habitação, Inês Magalhães. Muito grato por sua vinda e por sua participação, secretária. Não, eu queria dirigir, né, aos nossos técnicos, às pessoas que, na verdade, aceitaram o desafio de coletivamente conversar e encarar aí a nova etapa que nós estabelecemos com o novo normativo, com a nova proposta, né, com a consolidação de uma proposta que foi a soma de várias contribuições, né? Quer dizer, essa síntese que o curso representa, ela é a soma de um conjunto de experiências dos municípios, dos técnicos que puderam contribuir na construção desses materiais, dessas teleaulas, e eu parabenizo quem chegou aí neste momento. Espero que nós tenhamos sido úteis, que esses debates tenham sido fundamentais para alimentar o que a gente espera seja a constituição de uma rede de pessoas, de interessados sobre o tema, que estabeleça no conjunto do país um novo patamar de trabalho social nos empreendimentos habitacionais promovidos pelo governo federal. Muito bem. Antes de encerrarmos o nosso programa, eu lembro a você, estudante, não esqueça de fazer a sua avaliação final para obter a certificação do seu curso. É muito importante que você faça isso. Capriche. O nosso muito obrigado aos especialistas e às especialistas e autoridades que participaram conosco aqui na bancada. Muito obrigado aos tutores, aos monitores, aos supervisores do curso que nos acompanharam também aqui no auditório, a gravação desse programa. Quero agradecer aos companheiros da TV UFSC, aos nossos amigos da NBR-EBC, o canal do Governo Federal, você que nos acompanhou pelo ambiente virtual também, a toda a equipe de apoio, áudio, vídeo, bancada, enfim. Foi muito bom trabalhar com vocês. Aos estudantes, parabéns pela escolha. Ótimo fim de curso.